Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Hoje Falamos de Amor. Acho que ficou bom. Tá joia. E aí, meu povo? Como Pessoal é que vocês chegando estão? agora. Hoje, live sobre comparar relacionamentos. A gente repara o relacionamento alheio, reparamos os nossos próprios relacionamentos. A gente deve fazer isso, não deve fazer isso. Galera que já tá chegando aí, ó. Coraçãozinho laranja no chat para poder marcar a presença. Kate! Sejam bem-vindas! A Cami aí, ó, a maior inspiração de casal. Sabrina, Alice. Alice, Luana, Gustavo, e aí? E aí, Gustavo sempre marcando presença aqui nas lives. Matheus, Gente, a gente acaba ficando super Grazi. conectado, né? Que a gente daqui a pouco olha os rostos aqui, os nomes, e a gente fala: conheço o Gustavo, conheço a Kate, conheço a Grazi, conheço Oi, todo Grazi! mundo que vai falando. Sejam bem-vindos, gente. Então, hoje falando aqui, né, sobre comparação de relacionamento. Que atire a primeira pedra quem nunca comparou um relacionamento. Vai voar um monte de pedra nesse chat aí, ó. E antes da gente começar, gente, uma coisa super importante, uma pergunta, e eu quero que vocês respondam no chat. Toda aula que a gente dá aqui pra vocês, a gente fala que uma coisa é super importante no começo. E a gente transformou essa coisa numa hashtag. Qual é a hashtag aí da gente começar a live? Qual é a hashtag? Hashtag de começo da live. Hashtag o quê? Será que o pessoal sabe disso? Claro, tenho certeza. Meu Deus, como é que é? Que credibilidade. Credibilidade. Bora, gente. Não me decepciona, não. Bora, gente. Hashtag o que das lives? Primeira hashtag antes da gente começar a live. Qual é? Aí, ó. Gustavo é o hashtag cadernão, que ele anota tudo. Ele anota gigantescamente tudo que a gente fala. Então é um caderno dele de 20 matérias. Exato. Mas quem não tem um cadernão é hashtag caderninho. Mas daqui a pouco a gente já vai adaptar pro cadernão. Porque o tanto de conteúdo que tem aqui na Hoje Falamos de Amor, o caderno de vocês vai estar assim, ó, daqui a pouco. Real. Gigante. Daqui a pouco vai virar cadernão. Isso aí. Aê, Luana, Sabrina, é isso, gente. E pra que, né, o hashtag caderninho? Gente, da onde que vocês tiraram isso? A nossa mente é muito limitada, certo, gente? A gente não consegue gravar todas as informações que a gente quer. Por isso que o hashtag caderninho, ele é tão importante. Por quê? Porque a gente coloca ali, sintetiza ali, né, o que ficou pra gente, o que foi importante, o que a gente se identificou, né? Para que no nosso dia a dia aquilo se torne ainda mais presente. Aquela informação. Imagina se vocês fossem para a escola todos os dias durante uma vida inteira e vocês não anotassem nada. A chance de vocês captarem aquela informação é muito menor. Sim. Então, gente, peguem o hashtag caderninho de vocês. Pode ser um tablet, pode ser o próprio celular, pode ser o que for. Mas ouviu uma coisa que fez sentido e que você pode colocar em prática no seu relacionamento? Anota, hashtag caderninho nessa coisa. E nessa live a gente vai ter muito hashtag caderninho porque tá sensacional o conteúdo. Vamos começar? Então, primeiro, devo comparar relacionamentos? Essa é a nossa pergunta-chave de hoje. O que vocês acham? A gente tem que comparar ou não tem que comparar o relacionamento? Joga aí no chat. Joga no chat aí pra gente começar. Aí. Mas já pode ir falando, né? Com certeza. Essa resposta a gente não vai dar de cara. Antes a gente vai começar uma introdução sobre ela. Desde quando que a gente repara relacionamentos? Desde a nossa infância, desde que a gente é muito criança, a gente começa a reparar relacionamentos. A gente olha como o nosso pai trata a nossa mãe, como a nossa mãe trata o nosso pai, como que aquela mãe do nosso amiguinho é tratada pelo pai daquele nosso amiguinho. E a gente fica pensando, nossa,
os pais brigam demais, né? Falam alto dentro de casa, tem um relacionamento conturbado. E isso é comunicado até mesmo entre as crianças. Provavelmente você que está aqui nessa live hoje já o escutou numa escola ou já falou com um amigo seu sobre como funcionava a dinâmica familiar dentro da sua casa, ou seu amigo ou amiga falaram: nossa, lá em casa está acontecendo desse jeito o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu comigo, né? E a gente vai construindo ali um ideal de relacionamento, né? A gente vai vendo coisas boas, vai vendo coisas ruins e a gente vai aprendendo até inconscientemente, né? Sem ter uma noção muito clara, mas a gente vai aprendendo em cima, né, ali daqueles relacionamentos que a gente vê, né, e convive ali de alguma forma. Então a gente tá desde sempre, praticamente, comparando relacionamentos. Então isso já é algo muito natural nosso e até inconsciente, como eu falei. Pode falar. E quando que isso se torna um ponto-chave para o desenvolvimento da maneira como nós estaremos lidando com os relacionamentos da nossa própria vida? A partir do momento que a gente começa a comparar os relacionamentos quando a gente é criança, e aí com o passar do tempo a gente continua, né, tendo esse hábito de comparar, de pensar e enxergar os relacionamentos, a gente acaba trazendo isso para nós mesmos. Quando eu, Rafael, ou quando a Joyce, ou quando você pensou pela primeira vez em entrar num relacionamento, isso conscientemente ou inconscientemente passou pela sua cabeça de: nossa, olha os relacionamentos que eu conheço ou que eu já vi. Será que o meu relacionamento vai ser daquele jeito também? E aí você fica naquele, dependendo, né, dos exemplos de relacionamento que você teve, você fica naquele medo de: cara, isso vai se repetir comigo. A gente já contou algumas vezes aqui a história da menina que mandou mensagem pra gente aqui na direct, e ela tinha acho que uns 16, 17 anos, mas era bem jovem. E ela falou: Rafa, Joyce, eu não quero entrar no relacionamento, eu tenho medo de entrar no relacionamento porque todo homem trai. E aí aquilo era uma verdade para ela tão forte, e a gente perguntou: mas por que você acha que todo homem trai? E ela falou: porque o marido da minha mãe traía ela, o meu tio traía minha tia, e elas sempre me falaram que todo homem trai. Então, consequentemente, se eu entrar num relacionamento, eu vou ser traída. E eu não quero isso pra minha vida. Sim. Olha o ponto que a observação e a comparação, né, que ela tem de análise de relacionamentos que são presentes na vida dela impacta na maneira dela de se relacionar. Sim. E isso é muito forte. E isso desde a nossa infância a gente observa e compara. Sim. E aí a gente faz a nossa própria interpretação, né? Se aquilo é normal, se não é normal, se é certo, se é errado. E aí a gente vai construindo o que dentro da clínica a gente chama de crença. O que são as nossas crenças? São as nossas verdades. O que a gente tem como valor, o que a gente acredita. Então, muitas vezes a gente acaba construindo uma crença que pode ser prejudicial ou não. Outras crenças que podem ser positivas. Dá um exemplo de uma crença que é prejudicial. Uma crença prejudicial de que todo relacionamento precisa ser necessariamente difícil. Isso é uma coisa que eu ouço muito. Nossa, mas relacionamento é muito difícil, relacionamento é muito difícil e tal. E assim, não que seja fácil, mas às vezes a gente coloca um estigma tão grande de que é tão difícil que até desestimula algumas pessoas a quererem estar dentro de um relacionamento, porque ela já sabe que relacionamento é muito difícil. Então, assim, isso pode ser uma crença que mais atrapalha do que ajuda. Faz sentido. Faz sentido para vocês essa questão das nossas crenças? E essa parte de crenças é uma parte que a gente trabalha muito dentro do próprio consultório com os pacientes. Das nossas crenças centrais, crenças que são muito fortes, né, pra gente, e o quanto que elas impactam na nossa vida. E isso é muito interessante trazer para vocês nessa live, né, nessa aula específica sobre esse tema,
porque isso diz respeito à maneira como a sua comparação de relacionamento vai ser decisiva para isso ser de uma forma positiva ou de uma comparação negativa. Exato. E a gente vai diferenciar comparações positivas e negativas aqui para vocês também durante essa aula. Então, já respondendo, né, a pergunta que a gente colocou aí logo no início, se a gente precisa comparar ou não. Qual é a sua resposta? O que você acha? A comparação, ela precisa ser positiva para ela poder ser válida. Então, assim, não é que você não deva comparar o seu relacionamento. Só que a maneira pela qual você compara e utiliza dessa comparação dentro do seu relacionamento é o que diferencia se você continua comparando ou não. Sim. Exato. Boa resposta? Boa, ótima. Esses acenar estão aqui no meu rosto. Peraí, não tô feliz com isso, não. Deixa eu mexer aqui, gente, rapidinho. Foi. Não, abaixa não. Não? Não. Assim, tá bom? Aham. Ah, tá. Então, vamos lá. Comparação positiva e comparação negativa. O que seria uma comparação positiva? Uma comparação que a gente consegue extrair o que é de positivo daquela situação. Lá mais no início, alguém falou exatamente isso, que eu não lembro quem. Se você que tá aí falou que a gente deve comparar, coloca aqui pra mim, por favor. Eu vi que alguém comentou que a gente deve comparar tirando o que é positivo da outra pessoa. E a gente entende isso como algo muito legal, porque realmente faz parte da nossa formação, das nossas crenças. Então, quando a gente tira daquilo alguma coisa que vai agregar na nossa vida, isso é muito positivo. Exato. Então, é um tipo de comparação positiva. Agora, tem também as comparações negativas, que são o quê? A comparação negativa é quando a gente tem uma visão do relacionamento de outra pessoa, a gente compara com o nosso, só que a maneira como a gente traz essa comparação para o nosso relacionamento é através de um julgamento, de uma crítica, de um embate. Quando uma comparação ela é negativa, a gente utiliza da comparação às vezes para poder atacar o nosso parceiro ou gerar um conflito dentro do relacionamento. Vamos dar um exemplo. Eu adoro exemplos, então provavelmente se você já está aqui na hoje há mais tempo, você já sabe que a todo momento eu gosto de dar exemplo. Então vamos lá, um exemplo. Eu estou vendo, deixa eu pegar um nome aqui do chat, a Bárbara. A Bárbara aí, Bárbara, que está aqui no chat com a gente. Eu vejo o relacionamento da Bárbara com o seu respectivo ou com a sua respectiva, e a Bárbara é uma pessoa que se comunica muito bem dentro do relacionamento dela. E aí eu vejo aquilo, fico admirado e eu falo assim, poxa, meu relacionamento não é assim. A gente grita um com o outro, a gente se desrespeita na comunicação. E aí eu chego pra Joyce, quando eu encontro a Joyce depois de ter observado o relacionamento da Bárbara, e falo assim, nossa, você já viu que você fala com tanta ignorância comigo? A Bárbara fala tão direitinho com a respectiva dela. Você me trata mal, você fala que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Eu estou usando dessa comparação como uma maneira de eu melhorar o meu relacionamento, ou eu estou punindo a Joyce por algo que a gente não consegue fazer? E aí, quando a comparação é negativa, ela tem esse viés. E aí é diferente quando a gente tem uma comparação que ela é positiva. Se eu pego esse mesmo exemplo da Bárbara e eu coloco como uma comparação positiva, eu enxergo aquilo que a Bárbara faz de, poxa, como é que a Bárbara se comunica? Nossa, a Bárbara ela se comunica no relacionamento com base nos 4 pontos que ela viu na Hoje Falamos de Amor. Na live de comunicação. Porque a Bárbara assistiu essa live de comunicação no relacionamento. E aí é engraçado que a gente falou exatamente sobre interpretação. Então, Total. O que vai diferenciar é a interpretação que eu faço da situação. Como que eu vou comparar está muito baseado nas minhas crenças. Se eu olho para essa mesma situação, eu posso fazer uma comparação das duas formas. Eu posso olhar para a Bárbara e falar, caramba, Bárbara, você comunica tão bem com seu parceiro, o que você faz de diferente? Poxa, eu queria aprender com você, eu queria também conseguir me comunicar melhor. Você
Tem alguma dica para me dar? Você me ensina alguma coisa? E aí quando eu faço isso, eu pego essa comparação e uso como positivo. Mas se eu pego esse jeito da Bárbara, né, e eu entendo como um jeito legal, mas que eu não vejo dentro do meu relacionamento, e eu uso isso para atacar o meu parceiro, o fruto disso já não vai ser uma coisa positiva, já vai ser uma coisa negativa. Ou às vezes eu me autodepreciar. Porque o que acontece muito também é, principalmente através de uma, não vou dizer que é uma crença, né? Mas até pode ser uma crença de insuficiência, ou de uma pessoa que às vezes tem uma baixa autoestima dentro do relacionamento, uma insegurança. Essa pessoa transforma isso que ela enxerga no outro relacionamento como algo muito bom, e ela se culpa por não conseguir aplicar isso no próprio relacionamento. Sim. E aí é aquilo que a gente já falou também em uma aula sobre autocompaixão. Você abandona o conceito de autocompaixão para você poder falar: eu sou uma péssima namorada, eu sou uma péssima esposa, porque eu não consigo fazer isso no meu relacionamento, igual o que aquela pessoa faz. E isso é muito perigoso. Sim, muito perigoso. Porque você se coloca em um lugar que não te pertence, né? Exato. E tá, mas Rafa e Joyce, a gente já fez sentido para vocês as comparações? Eu ia falar que vocês diriam que fez sentido para eu poder seguir. Mas melhor perguntar para poder ver se está tranquilo. Se não tiver, só mandar aí no chat alguma pergunta sobre isso. Mas faz sentido para vocês? Então, até aqui a gente falou o quê? De como que as comparações, né, estão presentes em todos os períodos da nossa vida, né? Como que as comparações são importantes até para nos ajudar a formar crenças sobre o que a gente acha, né, que é legal, o que é um valor, o que é uma coisa importante. A gente diferenciou comparações positivas e negativas, né? Entendeu como que a forma com que a gente vai entender ou positivo ou negativo tá ligada a esse funcionamento, né? As comparações que a gente aprendeu lá atrás. E por enquanto só. Por enquanto só, mas ainda tem mais pontos. Ó, Aham. o pessoal tá falando que tá fazendo sentido, que tá Gustavo bacana. falou, ó, a comparação negativa vai desgastando muito, pois pensamos que nosso relacionamento não dá certo, mas mas devemos sempre comparar positivo para vermos e ter a iniciativa de melhorar e ficar saudável. Ótimo ponto, Gu. Perfeito. Bom. A maneira como você leva a comparação muda totalmente como aquilo vai ser utilizado no seu relacionamento. Exato. E a gente, vou dar uma olhada no nosso caderno. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente usa a comparação de uma forma negativa, né, gente? Vamos lá para a realidade dos fatos. Muitas vezes a gente usa isso como uma forma negativa. E aí vamos dar um exemplo então. Eu já tive um relacionamento que o meu antigo namorado me traiu. Então, quando eu começo a namorar o Rafael e ele tem alguma atitude igual ao meu namorado, né, ao meu ex-namorado, eu já acho que ele também vai me trair. E uma atitude igual, só para poder botar panos limpos aqui, uma atitude igual de algum comportamento que não seja traição. É algum comportamento semelhante que o antigo namorado dela tinha. Ou que dá a um indício, né, o que a gente chama de gatilho. Por exemplo, o antigo namorado da Joyce jogava futebol no campinho quinta-feira de noite e traiu a Joyce. E aí eu jogo futebol toda quinta-feira de noite, né? Em outro campinho, em outra situação, outra pessoa que joga comigo, enfim. Só que aí, como é que liga os fatos? Como é que ligam, né, os pontos de, são comportamentos parecidos. Então... Sim, eu acabo fazendo essa comparação, né, que a gente tá falando. E aí a comparação, só um minutinho, liga a tomada tá aqui, ó, do lado, por favor. E aí a gente fala de gatilho, né? O que é gatilho? Vocês já ouviram falar?
Gatilho é quando a gente liga uma situação na outra baseado na memória que a gente tem sobre aquilo. Então, por exemplo, jogar no campo quinta-feira à noite pra mim é um gatilho. Por quê? Porque me lembra, né, uma coisa que não foi legal, que é o quê? O ex-namorado que me traiu, que me fez sofrer, fazia a mesma coisa. Conseguem entender? Então, assim, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, ou seja, usando a comparação como uma coisa negativa. E aí, o que a gente percebe que tem muito, né, quando a gente faz isso? A gente acaba conduzindo a questão com muita irracionalidade. Ou seja, a gente não consegue lidar com os fatos de uma maneira madura, de uma maneira racional. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba deixando a nossa emoção, né, a nossa raiva, o nosso medo, acaba falando mais alto do que a própria realidade da situação. Exato. Quem aí, você tá aqui na live agora, já trouxe experiências do passado para o seu relacionamento atual e experiências que prejudicaram muito ou ainda prejudicam o seu relacionamento atual, com base naquilo que você já viveu? Quem aí já passou por isso? Manda aí pra gente poder ver o quanto que isso acontece. Sim. O quanto que a gente acaba comparando o nosso parceiro ou nossa parceira atual com algum relacionamento que a gente teve no passado. Sim. E a gente esquece de alguns pontos que são super importantes e a gente vai lidar com eles agora. Isso. Vamos pro primeiro? Eu. Aí o pessoal tá mudando aí no chat. Isso aí. Então vamos lá. Primeiro ponto. Gente, hashtag caderninho. Primeiro ponto. Distinguir relacionamentos. Vamos lá. Vamos diferenciar. A pessoa que eu tô hoje, o Rafael, ele não é igual ao meu primeiro namorado. Eles são muito diferentes. Então, começando por aí, o que é diferente? Rafael é uma pessoa super honesta, super simpático, super comunicativo, me passa confiança. O meu antigo namorado era uma pessoa que mentia, que manipulava, que fazia muitas coisas que me fazia sofrer. Então, por que isso parece óbvio, mas precisa ser levado em consideração? Porque a gente acaba comparando pessoas completamente diferentes por conta de uma ou duas situações que houveram em comum ou uma característica que há em comum. Entende? Então, distinguir as pessoas, levantar mesmo, aumentar o nível de consciência, né, sobre isso, é muito importante. Nossa, lembrei de uma história muito boa. Triste, mas muito boa. Uma seguidora mandou pra gente na direct uma vez que ela tava... Olha só, quanto que isso é impactante. Às vezes não é nem você que compara o relacionamento, mas talvez a sua mãe, o seu pai, as pessoas que são responsáveis, seus amigos comparam por você. E aí olha só o quanto que isso é interessante. Porque uma seguidora nossa mandou pra gente: olha, o meu namorado, ele é asiático. Aí eu falei: tá, mas qual o problema do seu namorado ser asiático? Ela: não, é porque pra mim também não tem problema nenhum. Só que a minha mãe, ela teve um namorado que era asiático e esse cara batia nela. Então, ela não quer que eu namore o meu namorado. E a gente gosta muito um do outro, a gente se dá super bem, ele é muito legal, só que minha mãe não quer nem conhecer ele. E aí você vê o que a mãe dela estava fazendo. Estava comparando o namorado dela com um namorado que ela já teve há muito tempo. Com um namorado que a mãe teve. Então, olha quanto que uma comparação com base no histórico tem um peso. Para que você acabe julgando alguém com base naquilo que você já viveu. E aí, quantos pais, quantas mães, quantos avós acabam prejudicando também o seu relacionamento porque eles têm histórias passadas, eles tiveram experiências. Só que as experiências deles são diferentes das experiências de vocês. A experiência do seu relacionamento atual é diferente do relacionamento que você já teve no passado. Sim. E a gente precisa construir isso na nossa cabeça. Distinguir o que foi do passado e o que é do presente agora. Perfeito.
Isso é muito importante também. Outro ponto importante, entender que nós somos diferentes um do outro. Gente, isso parece óbvio, mas às vezes a gente age como se não fosse. Porque a gente quer o tempo todo ali equiparar as pessoas, né? Só que a gente acaba esquecendo de que, voltando também de novo lá naquelas crenças, nós temos crenças diferentes um dos outros e por isso a gente age de formas diferentes um do outro. Então, quando eu pego, né, e eu coloco na mesma medida, né, duas pessoas, eu acabo fazendo uma comparação muito injusta. E sabia que comparação injusta é uma distorção cognitiva? Eu sabia. Não sei se ele sabia. A gente foi na live da semana passada? Não, a gente falou sobre distorções cognitivas na live que a gente fez em parceria, que eu meio que te convidei. Verdade. Alguém tava aí na live que a gente falou de distorções cognitivas? Só pra gente saber. Gente, o que é distorção cognitiva, né? É esse padrão de pensamento que a gente tem que acaba sendo prejudicial pra gente. E dentro, né, existem 15 distorções. Dentre essas 15, tem a comparação injusta, que é o quê? Você, né, colocar ali na mesma medida duas situações completamente diferentes. Então, dentro dessa situação, né, de comparação de relacionamento, às vezes a gente pode acabar fazendo isso. Colocar de uma forma muito injusta duas histórias de duas pessoas completamente diferentes. Então, muita atenção se você está fazendo isso. Nós somos muito diferentes um do outro e quando a gente faz essa ligação direta, a gente perde muito. Total, exato. Então, gente, distorções cognitivas estão presentes com a gente, só que a maneira como a gente lida com essas distorções diz muito sobre a forma como a gente vai lidar com as situações do nosso dia a dia, do nosso relacionamento. Sim. Talvez a sua comparação com o relacionamento anterior esteja prejudicando o seu relacionamento atual, seja em insegurança, seja sentindo de repente ciúme, seja de repente uma baixa autoestima e uma sensação de insuficiência. A gente recebe muito, e quando eu falo muito é porque é muito. A gente recebe muito na direct gente falando que, cara, o meu ex-namorado falou que eu nunca mais ia encontrar ninguém igual a ele. Aí você fala assim, tá, mas isso é ruim. Verdade. Uma pessoa que te fala uma coisa dessa. Fala mais alto. Eu acho que eu devo vontade de falar isso é ruim. Mas você falou baixo. Exato. Uma pessoa que me fala que eu nunca vou encontrar alguém igual a ela porque eu não tenho capacidade de achar alguém melhor. Essa é uma pessoa que eu deveria estar junto? E aí eu fico pensando, não. Mas vocês mesmos têm que ter noção de que a sensação de insuficiência surge a partir do momento que você se enxerga como inferior a outra pessoa. Quando você não se enxerga da maneira como você deveria se enxergar. E aí quando você encontra de repente um ex, um parceiro, né, entre milhões de aspas, que te fale que você nunca mais vai encontrar alguém, você acaba abraçando aquilo e comparando o seu relacionamento com a questão anterior, o seu relacionamento anterior. Verdade. Então, terceiro ponto. Desenvolver uma sensibilidade para perceber evidências. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, que isso daqui salva vidas, tá? Meu Deus. É sério. Olha o peso. Olha só, o que são evidências? São fatos, são justificativas que faz com que a gente pense de determinada forma. Exemplo, eu penso que o Rafael não me ama mais porque ele não fala todo dia que me ama. E meu ex-namorado, ele falava todo dia que ele me amava, então eu tinha certeza que ele me ama. Então, se o Rafael não fala todos os dias, espera aí, tem alguma coisa errada. E aí, o que eu faço?
generalizo isso tudo e falo pro Rafael, caramba, mas você não me ama. E aí ele fala, por quê? Eu falo, porque você não me fala todo dia. E ele fala, ué, mas eu preciso falar todos os dias que eu te amo pra você saber que eu te amo? Então, quando eu faço isso, eu deixo, às vezes, de perceber várias evidências que me dizem o contrário. Talvez o Rafael não fale todo dia que me ama, mas todo dia ele faz coisas que eu gosto, ele pensa em mim, ele me trata com carinho, ele tá sempre ali preocupado em fazer alguma coisa, né, que seja bom para nós dois. Então, olha quantas evidências eu deixo de lado e eu fico só com uma, que é ele não fala que me ama todos os dias. E que também existe uma distorção cognitiva sobre esse ponto. Entende, gente? Faz sentido para vocês? Diariamente a gente vê isso na clínica e eu reforço isso para os meus pacientes sempre. A gente precisa prestar muito atenção em quais evidências, né, a gente está dando ênfase, está dando atenção. A gente fala muito de dois tipos, as evidências que confirmam e que não confirmam. Quais evidências confirmam o meu pensamento? Quais evidências não confirmam o meu pensamento? Por exemplo, dentro dessa situação que eu dei, uma evidência que confirma o meu pensamento, talvez, seja que o Rafael, ele... Pensa aí comigo. Uma evidência que confirma que, de repente, você tá mais desanimado no relacionamento, né? Já não tá mostrando tanto entusiasmo. E aí, isso, né, pode ser uma evidência que me faça pensar dessa forma. Mas existe alguma evidência que não confirma essa forma que eu tô pensando? O que pode ser? Poxa, o Rafael tá passando por uma fase difícil. O Rafael, ele não tá ali totalmente disponível para tá comigo ali naquele momento. E eu sei que é uma questão porque ele não tá realmente presente ali, porque em todos os outros momentos anteriores ele tava. Talvez eu não esteja presente até nem para minha família, para os meus amigos. Sim. Seja algo geral e não só no relacionamento. Exato. Então, assim, entendem? Quando a gente tem essa coisa das evidências muito mais claras, a gente consegue diminuir a probabilidade de uma comparação injusta. Por quê? Porque a gente está ali muito alinhado com a realidade, com os fatos. E eu gosto muito, eu já falei aqui numa live também, eu gosto muito de diferenciar fatos de interpretações. Sensacional. Um fato não é necessariamente uma interpretação. Interpretação é o que eu entendo a partir de um acontecimento. Fato é o acontecimento em si. E por que isso é diferente? Porque eu posso interpretar de uma forma completamente diferente um fato. Entende? Então, por exemplo, o que é um fato? O Rafael estar passando por uma situação complicada. Isso é um fato, não é minha interpretação. Agora, quando eu penso, ele não me ama mais porque ele não tá mais me dando atenção. Qual é o fato que eu tô colocando dentro disso? Eu só tô colocando a minha opinião, a minha interpretação. O que evidencia isso? Entendem? E às vezes a nossa interpretação faz com que a gente trate a nossa interpretação como fato e não dialogue com a pessoa sobre aquilo que a gente interpretou. Uhum. Por isso que, quando a gente fala sobre uma comunicação no relacionamento, a gente não fala o que a gente interpretou, a gente fala o que a gente percebeu. Uhum. Então, assim, o primeiro ponto de uma boa comunicação no relacionamento é falar o que você percebeu e não aquilo que você acredita que seja o fato. Sim. E isso muda totalmente a maneira como a gente vai lidar com a situação. E esse ponto, vida, é muito importante porque a gente está falando aqui se eu devo ou não devo comparar o meu relacionamento. Se eu interpreto o relacionamento da outra pessoa como um relacionamento que as pessoas se comunicam bem, se tratam bem, com base na minha interpretação,
Eu não tenho que pegar o fato e fazer idêntico ao que a outra pessoa faz. Eu tenho que interpretar para a minha realidade da Joyce e falar, poxa, o meu estilo de repente não é ser tão brincalhão quanto o Rafael é. Mas eu posso me comunicar com você melhor dentro dessas possibilidades aqui. E a gente adequa ao nosso relacionamento para que a gente também tenha uma comunicação bacana, só que do nosso jeito. Sim. Então, assim, quando você compara, você não precisa necessariamente copiar. Você precisa adequar a sua realidade àquilo que é possível. Entende? Tem gente que tem caso, por exemplo, a gente aqui, a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente viaja junto, a gente vive junto, a gente mexe no Instagram junto, a gente faz tudo junto. A gente joga beach tennis junto, a gente vai Muay Thai, corre, faz academia junto. Para muitos casais isso não é possível. E a gente não fala aqui na Hoje Falando de Amor sobre vocês têm que fazer todas as coisas juntos. Em nenhum momento, se você pegar as 45 lives, aulas que a gente já deu aqui gratuito, você nunca vai ver a gente falando isso. Por quê? Isso é uma realidade nossa. É o que é possível É o que é possível pra gente. E dá certo. E dá É certo. o que dá certo pra gente É o que dá também. certo pra gente também. Entende? E aí, olha, a Tamara, eu acho que é a Tamara, tá falando, nunca tinha pensado por esse lado, interessante. O que, Tamara, especificamente? Porque a gente vai falando um monte de coisa aqui e a gente não sabe qual ponto, assim, você pensou. Ai, vamos pro último ponto então, gente. Essa também é muito boa. Fazer só uma retrospectiva. Retrospectiva? Retrospectiva dos pontos aí para o pessoal do hashtag Caderninho. Primeiro ponto é a Meu Deus. Distinguir. Perfeito. Obrigado, vida. Mais fácil, né? É que eu não enxergo de longe, eu tô aqui, ó. Distinguir, né, o passado do presente, entender que algumas coisas aconteceram e ficaram no passado e não necessariamente precisam estar presentes hoje. 2, entender que nós somos diferentes um dos outros e que isso, né, nos torna a forma com que a gente se comporta diferente, porque somos diferentes. 3, desenvolver uma sensibilidade para perceber as evidências que estão relacionadas ao nosso pensamento. Qual a evidência que eu tenho desse pensamento que eu estou tendo? Será que esse pensamento é verdadeiro? Será que não é verdadeiro? Conseguir, né, se questionar sobre isso vai te ajudar a ter uma comparação muito mais justa também. E, por último, perceber as mudanças que aconteceram em você mesmo. Gente, por que isso é importante? Preste atenção, vem comigo. Vai com ela, gente. Vem comigo, olha só. Quando você para pensar sobre você, você é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Você pensa da mesma forma, você age da mesma forma, você acredita em absolutamente todas as coisas. Como que é aí pra vocês isso? Meu irmão tá aqui na minha frente e tá falando que não. Você, vida? Nossa, eu mudei muito. Mudou muito? Real, muito. E vocês? Vocês mudaram muito de 2 anos pra agora? Em situações de relacionamento, gente. Principalmente, né? Porque aqui a gente tá falando de relacionamento. Eu, principalmente em relacionamento, mudei muito meu jeito de lidar. Sim. Vocês aí, falam pra gente. Totalmente diferentes de 2 anos atrás. A Fê falou. Posso falar? Eu também. Caraca, eu mudei muito, 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 muito. Impressionante. A Tati falou, só em 7 meses de namoro eu mudei demais. Letícia, eu acho, falou, totalmente diferente. Pois é, gente. Então, olha só. Se a gente muda muito o tempo todo, por que a gente estabelece que a pessoa que a gente está hoje vai fazer a mesma coisa que a pessoa que a gente já se relacionou no passado? Cabecinhas explodindo agora no chat, se for possível.
Bizarro, vida, pensar sobre isso. Faz sentido? Nossa, bizarro total. Porque olha só, se a gente mesmo muda, por que a outra pessoa que a gente tá também não pode mudar? Entendem? Ou ser diferente daquilo que a gente já viveu no passado. Sim. E ter mudado a sua forma de pensar, né? Então, assim, isso tá muito entrelaçado com essa comparação que a gente faz. Sabe, uma comparação também muito de lei. Você não é o mesmo do que no início do namoro. Eu escuto isso sempre nos meus atendimentos. Porque meu namorado, ele não é mais o mesmo do início do nosso relacionamento. Não, e não é mesmo. E que bom que ele não é, se ele mudou pro lado positivo, né? Mas assim, se foi pra isso, que bom que ele não é. Caraca, sou fã dele por causa disso. Porque a nossa vida, ela é realmente não linear. Ela muda o tempo todo. E se é uma mudança, cara, pra avançar, pra melhorar, que bom. Porque quantas pessoas também estão paradas na vida, estão estagnadas, sabe? Não melhora, não desenvolve, continua ali na mesma coisa, batendo cabeça. E caramba, se você melhorou, se a pessoa que você tá melhorou, que bom. Essa pessoa tá entendendo muito o sentido da vida, que é pra frente. E entendendo o sentido de relacionamentos, que é o que a gente fala aqui. Sim. A gente fez uma enquete recentemente e a gente ficou chocado assim, com a resposta. Porque a gente perguntou, gente, vocês que seguem a gente aqui na Hoje Falando de Amor, o parceiro de vocês segue a hoje? Pessoal, não. E assim, era muita gente falando que não. E a gente falou, tá, é interessante, você tá buscando uma melhoria na sua forma de lidar com o seu relacionamento. Mas o quanto que de repente o seu parceiro também não poderia estar agregando para que esse impulso fosse muito mais rápido, muito mais fácil. Sim. Imagina que bacana seria se você fizesse o gesto simples do dia e o seu parceiro fizesse também e entendesse o quanto que isso é importante para o relacionamento de vocês. Sim. Porque você já entendeu o que é importante. Só que é o que a gente fala aqui. O nível de consciência no relacionamento, ele precisa crescer a cada dia. Eu preciso aumentar o meu nível de consciência sobre a Joyce e aumentar o meu nível de consciência sobre mim mesmo para que o meu relacionamento com a Joyce melhore e a maneira como eu enxergue a Joyce melhore. O quanto, de repente, o parceiro de vocês pode contribuir para que o relacionamento de vocês avance positivamente. Porque é muito triste quando a gente fala, a gente vê, né? Eu sempre pergunto porque é interessante saber disso também. O quanto que eu pergunto assim, quando a gente abre geralmente gestos simples. Vamos de gestos simples hoje? Vamos, estava esperando ou não, estou desistindo. E todo mundo que bota que está desistindo, eu mando mensagem. Eu falo, tá, por que você está desistindo? O que está acontecendo? Vamos de novo hoje. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas é porque eu mando, a pessoa não responde, a pessoa não devolve o gesto. Aí eu convido, eu falo, cara, pede pra ele seguir a gente. E pausa por conexão. Travou e voltou, eu acho que voltou. Voltou? Deu uma travada aqui na internet. Oxi. E o quanto que isso é importante, gente. Sim. A Bia falou, isso também tem a ver com insegurança? Sim, Bia, eu acho que tem muito a ver. A comparação, eu acho que tem muito a ver com a insegurança, porque pensa comigo, se você tá segura, você vai comparar o seu relacionamento? De maneira negativa? De maneira negativa? Provavelmente não. Provavelmente não. Real. Então, verdade. A comparação tá muito ligada com a insegurança também. E aí, né, tá aqui mais um conteúdo sobre isso, que vai, né, de encontro sobre isso também, sobre você não estar segura, né, ou da pessoa que você tá, ou com você mesmo, com as suas próprias atitudes e interpretações e etc. E como que isso impacta no seu relacionamento também. Nossa, Fala. Eu gosto que minha mente ela funciona no base do exemplo, como eu acabei de falar. E quando a gata falou isso agora, eu pensei, cara, isso é muito verdade.
Uma pessoa que ela tem um nível de insegurança no relacionamento muito grande, ela vai comparar o relacionamento pro lado negativo com muito mais facilidade do que uma pessoa que é segura. Verdade. Porque uma pessoa que é segura no relacionamento, ela compara para poder melhorar. Porque ela acredita no relacionamento. Aí, por que eu ri agora e pensando? Porque eu fiquei pensando assim, só joga na Mega Sena quem acredita que vai ganhar. Real. Você nunca vai investir no seu relacionamento se você não acreditar que ele pode dar certo. Se chega num ponto de você falar, não vai rolar... Até eu vou anotar. Bota no seu hashtag. Como é que é? Você nunca vai investir no seu relacionamento se você não acreditar que você pode ganhar, ou que ele pode ficar bom, ou que ele pode ser saudável. Você desiste. Toma. Então, gente, tirando o fato da Mega Sena, mas se você tá aqui hoje e assistindo essa live às 7h56 da noite, é porque você acredita no seu relacionamento. E se você acredita no seu relacionamento, convide o seu parceiro a acreditar junto com você. Isso vai fazer total diferença. Compare relacionamentos de maneira positiva e não de maneira negativa. Não utilize da comparação para gerar conflito, mas sim para aumentar o nível de consciência. E, Isabela, eu já vou responder a sua questão. Eu acho que isso acontecia muito com a gente mais no início, né? Muitas pessoas falando que eu quero ter um relacionamento igual ao de vocês, eu quero ser igual a vocês e tal. E a gente, né, sempre agradecia, porque a gente entende que isso também é um carinho, mas a gente sempre deixava claro para a pessoa que você, nem se você quiser muito, você vai ter um relacionamento igual ao nosso. Porque você é uma pessoa diferente da gente. Então, não tem como você querer ser da forma que nós somos. Você precisa querer ser o melhor que você pode. Você pode poder proporcionar ao outro um relacionamento que seja o melhor que você pode fazer hoje. Mas o nosso melhor, ele é muito diferente. Porque, mais uma vez, somos pessoas diferentes. Então, assim, se você olhar pra gente, qualquer relacionamento que você conhece e você conseguir tirar o que tem de melhor e adequar na sua realidade, cara, você só vai voar. Exato. O relacionamento saudável, ele não é uma cópia um do outro. Você ser Rafael e Joyce não quer dizer que você vai ter um relacionamento saudável. Como eu falei, se você trabalhasse, estudasse e fosse pra academia, morasse junto com seu parceiro e fizesse tudo junto, talvez isso não seja um relacionamento saudável pra você. Seja sufocante. Porque é o seu jeito. Você é de uma forma, o seu parceiro é de uma forma, a gente é de outra. Então o nosso relacionamento pode ser saudável e o seu também pode ser saudável. De formas diferentes. De formas diferentes, exato. Então não é sobre copiar, é sobre adaptar. Adaptar, comparar de formas positivas. Quem aí vai passar a comparar os relacionamentos agora, mas de formas positivas? Manda aí pra gente um eu gigantesco, a gente poder ter essa noção. Enquanto vocês estão mandando eu aí, caso vocês forem fazer essa comparação positiva no relacionamento, colocar isso em prática, vou responder aqui a Isabela. A Isabela perguntou como posso aumentar o nível de consciência em relação ao outro. Meu Deus. Isabela. Eu fui... Porque a vontade de falar, eu fui respirar e falar ao mesmo tempo. Esse daí eu vou cortar depois, fazer um vídeo, fazer um corte dessa parte. Isabela, como que aumenta o nível de consciência a partir do outro? Na verdade ela falou do outro, Em relação ao outro. Como eu aumento o meu nível de consciência em relação a Joyce? Buscando conhecer a Joyce de maneira mais profunda. Tá, mas isso quer dizer que eu não conheço o meu namorado de maneira profunda? Talvez não tanto. O que é conhecer de maneira profunda? Você conhecer de maneira profunda é você entender que aquela pessoa ali que se demonstra para você possui uma história, possui um enredo,
possui um histórico cognitivo que é determinante, talvez, para os comportamentos que ela tenha hoje. Sim. Eu lembro quando eu e a Joyce nós decidimos casar, a Joyce ela tinha muito medo do casamento. Sim. E com base em quê? Em comparações. Verdade. E olha só o quanto que essa live ela é impactante para o nosso relacionamento. Se nós tivéssemos assistido esse mesmo conteúdo quando a gente decidiu casar, talvez a decisão de falar assim, vamos casar, fosse mais rápida, mais tranquila de ser feita. Sim. Mas quando a gente fazia comparações negativas de casamentos, isso dificultava para que a gente tivesse um relacionamento saudável. Sim. Olha só, que bizarro. Verdade. Então, Isabela, acho que é Isabela, quando você quer aumentar o seu nível de consciência sobre o outro, você precisa conhecer a história do outro. Quando a Joyce de repente ficava assim, poxa, casamento, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu entendia por que ela estava falando isso. Eu não pensava que, não, ela não me ama, ela está com dúvida de casar comigo porque ela não me ama. Não, é porque eu conhecia de maneira tão profunda a história dela e deixava com que a Joyce era curioso também de saber sobre a história da Joyce, a ponto de entender que esse comportamento dela tem a ver com uma história e não com uma interpretação que eu tinha de um fato. Ou sobre você, né? Ou sobre mim. Não é apenas sobre mim, mas sobre toda a experiência que envolve a Joyce, né? Exato. Gente, gostaram? Conseguiram anotar? Fez sentido? Foi edificante, agregador? Nossa, na última live que a gente fez, né? Teve alguém que postou um print, postou no story, hashtag caderninho, várias anotações assim. Sério? Na live. Foi muito legal, Irado. eu gostei. Vou tentar achar, né, essa história Legal. depois. Gente, olha só. Que tal a gente fazer o momento print? Bora. Momento print. O que vocês acham? Momento print aí. O que é o momento print? A gente gosta de explicar sempre. Momento print é o momento que a gente para aqui com aquele sorrisão ou fazendo qualquer tipo de gesto. E aí vocês votem o chat de coração laranja e tirem print da live. Esse print ajuda muito e coloquem, né, nos stories de vocês. Quando vocês colocam no story, outras pessoas que estão em relacionamentos também, às vezes não tão saudáveis, têm a oportunidade de conhecer o nosso trabalho e aprenderem aqui com a gente para poder melhorar o relacionamento. E aí imagina, daqui a uns 10 anos a pessoa fala, nossa, fulana, deixa eu ver alguém que está aqui no chat. Bia, nossa Bia, eu lembro que você mandou um print lá do momento print. Giovana, eu lembro que você mandou lá num print, num story, um casal, eu comecei a seguir ele, meu relacionamento melhorou, e hoje a Sofia tem 7 aninhos já, olha, é porque eu falei Sofia, que vai ser o nome da nossa filha. Gente, esse garoto não para de pensar em filho, olha, é difícil. Vai chegar, gente, daqui a pouco tem Sossô aqui, ó, entrando na live, filha, calma. Papai e mamãe já tá terminando. Vai ter que participar da live. Vai ter que participar da live. E aí, gente, olha o quanto que de repente um momento print desse pode transformar a vida de alguém que talvez você não tenha nem noção. Verdade. Entende? Então, muito importante pra gente isso. Então, coração laranja aí no chat, todo mundo. Que a gente vai tirar print daqui também. Postem nos stories e marquem a gente. Bora encher de coração laranja. Coração laranja no chat. Meu cunhado, Kaique, que está aqui, ó, no nosso escritorinho aqui, ó. Diretamente de Portugal. Veio de Portugal assistir essa live presencialmente. A nossa primeira live interativa, ele participou, né? Verdade. Lembra? Aham. Aí, Bora corações já. Tirei também. Que legal. Foi, gente, não esquece de deixar um like aqui na live, né? Porque eu acho que tem como deixar like na live. A live vai ficar salva, então se você não conseguir deixar o like, coraçãozinho. Tem como deixar o coraçãozinho aqui na live. Deixa o coraçãozinho pra gente. Se você gostar, quando a live terminar, ela vai ficar lá no feed. Deixa um comentário sobre o que você gostou da live, se foi bacana.
Porque quando você deixa um comentário, a pessoa que olhar lá no feed depois, ver lá os comentários, fala, meu Deus, eu preciso também assistir isso daqui. Sim. E aí vai ser bacana que a pessoa cria até uma vontade a mais de saber, pô, tanta gente comentando que o negócio foi bom, vou ver também. Uma outra forma de contribuir com a gente. Uma outra forma de também. contribuir com a gente. Gente, vocês gostaram? Fez sentido pra vocês? Gostou, que bom. Foi fico excelente. Feliz. Gente, obrigada por mais uma semana, mais uma live. Ficamos felizes, né, de poder estar aqui e agregar com vocês também, tá bom? Parem melhor com sua carinha, oi. Tá, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. A gente continua se vendo nos stories todos os dias, tá bom? Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Bianca. Tchau, Giovana. Tchau, Bia. Tchau, todo mundo que está por aqui com a gente. Francine, Kaique, meu cunhado. Bianca. Um beijo, gente. Lorena, Tamara, Isabela. Tchau, gente. Fiquem bem.